e falam mentiras lá que não dá para engolir. Foi gasto tantas balas, mentira, não tem como você calcular quantos tiros foi dado na Grota do Angico. Apareceu um tal de um pavinato aí, tem a corrida de argola que chama, né? E as vaquejadas. E ela namorou com o filho de Zeca Bolachinho. Eu queria fazer uma pergunta a essa escritora, de quem ela ouviu essa história. Você via que ela ria nos momentos engraçados e também ela se emocionava, ela captava aquele momento. Esse banco que eu estou aqui sentado e um baú que foi da mãe de Maria Bonita, que está aqui na sala. Todos esses programas que eu estou falando a você eram na TV Tupi. Aqui era onde aconteciam os bailes, os famosos bailes de Lampião. E aí tem aparecido especialistas que têm teses completamente equivocadas. Aí você está vindo de dentro do Raso da Catarina e essa serra da nossa direita que você está filmando aí, Pernambucano de Melo, fala que teria sido o soldado santo que matou o Lampião. Um monumento desse merece ser restaurado. Há muitas falhas de informações. Agora o que a gente não pode negar é que o Lampião foi morto lá. Não podia, não, só podia pegar na mão quando casasse. Então elas vêm de uma região que tem ligação muito forte com o cangaço. Aquele circo, quando vinha para Paulo Afonso, mesmo aquele circo mais pobres, digamos assim. E fazia como? Pulava a janela? Não, podia dar beijo não. Se desse beijo, no outro dia já ia casar. Pernambucano de São José do Egito, João de Souza Lima, desde menino reside no município de Paulo Afonso, do estado da Bahia. Ouçam o que diz Rosélia Belo nos comentários do site Folha Sertaneja. A vasta obra de Souza Lima, escrita sobre a temática cangaceira, o credencia como grande pesquisador e historiador engajado com a história de seu povo. Desbravar a história sem verbas públicas para pesquisas em loco, desembolsar de seus próprios recursos para resgatar fatos, encontrar pessoas, muitas vezes em outros estados, e que nem queriam ser identificadas como coiteiros e cangaceiros, por temerem por suas vidas, não deve ter sido nada fácil. O Nordeste agradece a este filho destemido, que com seus escritos colocou a sua história em lugar de destaque entre as mais lidas, estudadas e respeitadas mundialmente sobre o cangaço. Maria Bonita, Curisco, Lampião. Maria Bonita, Curisco. Qual o entretenimento do menino João já em Paulo Afonso? Era jogar bola, brincar de chimbra, de pinhão, aquelas brincadeiras de polícia e ladrão, né? Então eram as brincadeiras mais comuns, não tinha esses atrativos que nós temos hoje como videogame, jogos em celular, lógico. Então era tudo muito natural, era tudo relacionado à rua. Brincava de pique? E brincava de tudo, então o futebol era na rua, o jogo de pinhão era na rua, né? Então assim, a rua em si, os amigos que a gente tinha, os vizinhos, eram as nossas referências, né? Então minha infância foi essa, bem natural mesmo. E Pião, pipa. Pipa, tudo que você pensar, era o que a gente tinha naquela época, que eram as brincadeiras que marcaram essa geração. Hoje que nós estamos aí prestes daqui a pouco a completar 60 anos, né? Então, eram essas brincadeiras que existiam na época e foram as brincadeiras que marcaram minha vida enquanto criança e adolescente. Eu tinha um irmão que lá em São José do Egito ele já havia feito teatro. E ele chegou aqui em Paulo Afonso, ele montava uns grupos, assim, nas casas, se apresentava nas calçadas. Então eu tenho essa pouca lembrança dele realizando essas peças. Agora, uma coisa que eu ia muito com ele, que ele era extremamente fã, era circo. Aquele circo, quando vinha para Paulo Afonso, mesmo aquele circo mais pobres, digamos assim, que era aquele que não tinha lona de cobertura, eu fui em vários dele aqui em Paulo Afonso, né? Até os circos mais modernos. Chegou um circo chamado Imperial, isso na década de 70, ele já tinha um palco giratório, era uma coisa de outro mundo, que a gente nunca tinha visto. Isso já era um grande circo. Já era um grande circo, então eu estou falando que desde os circos bem comuns que não tinha cobertura, naquela época já tinha circos que tinham uma estrutura bem avançada para a época, né? E eu fui muito com esse meu irmão, assisti muito espetáculos e na época o circo tinha um momento que apresentavam as historinhas que
engraçadas, lógico, mas eram histórias. As primeiras lembranças do circo, na sua infância, você lembra quais são? Eu gostava muito da questão dos palhaços, né, mas também desse teatro que eles faziam dentro, que eram teatros engraçados. Geralmente os atores envolviam alguns palhaços também. Então eu gostava dessa parte. Uma história de carimbo, que carimbava para entrar? Não, nessa época não tinha, não. Não tinha. Essa questão do carimbo já veio muito depois dessa época que eu estou falando, né? Que carimbava para a estreia, né? É, exatamente. Seria o ingresso ali e o acesso, né? Isso. Mas já foi muito depois dessa época que eu estou falando, que é a época que eu mais fui circos aqui em Paulo Afonso. E essa tourada, mestre? A gente não tem essa tradição aqui. O que a gente tem aqui, tem a corrida de argola, que chama, né? E as vaquejadas. A vaquejada é que é o forte aqui da região, tanto lá de São José do Egito, mas vindo aqui para esse sertão de Paulo Afonso, é o que eu conheço como, se referindo ao gado, à cavalaria, são essas vaquejadas e a pega de boi no mato, né? Como chega a televisão para você? Televisão, a primeira televisão que você teve contato era uma televisão pública, uma televisão do vizinho ou uma televisão... Primeira vez que eu vi uma televisão, eu vi dentro da Chesf. Eu fui ser escoteiro na década de 70, e eu passei em uma casa e eu vi um monte de meninos se aglomerando na frente dessa casa, e eu me aproximei e lá tinha uma televisão. Eu achei aquilo fantástico. Na mesma década de 70, um ano depois, a gente morava aqui numa rua, até por trás de onde nós estamos aqui, chamada Rua Ribeirão. E meu irmão já era professor num colégio municipal, depois passou a ser do estado, chamado CIEPA. Minha irmã trabalhava na Chesf, no supermercado da Chesf, então eles se uniram e compraram uma televisão, uma Telefunk. E foi o primeiro contato que eu dei em casa. Quando a gente ligou a primeira vez, os vizinhos todos correram para ver, então era uma coisa que não era fácil acesso, era difícil acesso, né? O sinal para chegar era muito complicado, tinha que estar rodando aquelas antenas, que a gente chama pé de galinha, tinha que botar bombril na antena, tem essas lembranças aí. Anos 60, isso? Anos 70. Você lembra dos primeiros programas, assim, que você tomou conhecimento, programa de televisão, novela? Um programa era Vila Sésamo, que a gente assistia. Depois tinha 3 filmes que passavam na extinta TV Tupi, que era Dactari, Viagem ao Fundo do Mar e Daniel Boni. Eram os 3 filmes em sequência. Então essa é uma memória que eu tenho muito forte. E a primeira novela que eu lembro que eu assisti com minha mãe, Mulheres de Areia, que era com a Eva Vilma, uma atriz que até hoje eu considero a melhor atriz. Eu não sou fã de novelas, mas eu tenho muita recordação porque eu assisti, tendo por companhia a minha mãe. Então essa foi Você via sua mãe se emocionar, chorando? Então a novela entrava forte, né? Forte, que aí você via que ela ria nos momentos engraçados e também ela se emocionava, ela captava aquele momento em que estava sendo passado ali na novela. Então eu vi muitas vezes ela rindo e ela chorando, né? Mas foi uma boa novela, e uma novela, por ter a companhia dela, eu tenho boas memórias desse tempo. Você lembra se você se emocionava também, mestre? Eu sempre fui muito emotivo, né, com as coisas, né, e principalmente quando eu me reporto às coisas, às ligações com a família. Eu tenho essa ligação muito forte com meus irmãos. Eu tenho um irmão e uma irmã que foi praticamente quem me criou, assim, em certo momento da minha vida. Então eu tenho essa ligação muito forte. Eu sou muito família. Desenho animado, você lembra de algum? Desenho animado passava lá na infância. Pantera Cor-de-Rosa, Faísca e Fumaça. Tinha um outro que tinha o Batatinha, que era bem interessante, esse Manda-Chuva. Era um Zé Comé, passava muito na época. Isso tudo... Corrida Maluca? Corrida Maluca? Corrida Maluca já foi mais recente, eu acho, né? Mais pra cá. Mais pra cá. Eu acho que todos esses programas que eu estou falando a você eram na TV Tupi. A TV Tupi era o que a gente assistia, era o que pegava mais ou menos bem aqui, era a TV Tupi. Os Trapalhões, eu tenho boas lembranças dos Trapalhões. Que é já mais pra cá, né? Já é mais pra cá, já é mais recente. Você lembra do Renato Aragão, antes dos Trapalhões? Eu lembro um filme... Ainda na TV Tupi, não? Então, eu lembro de um filme dele, chamado Bonga, o Vagabundo. Foi a primeira vez que eu vi, na verdade, Renato Aragão.
E esse filme, eu acho que década de 70 também. Foi um filme que marcou muito, é bem interessante esse trabalho dele. E o cinema? Como entra o cinema na sua vida? O ato de ir ao cinema. A primeira vez que eu estive no cinema foi lá em São José do Egito. Essa é uma lembrança que até hoje meus irmãos e esse meu irmão que me levou, que já é falecido, quando ele lembrava, ele ria muito, porque me levou muito pequeno, lógico, eu tinha menos de 6 anos de idade. E no filme eu lembro que tinha uma cena em que o cara tocava fogo no cabelo de outro cara. E quando eu vi aquela cena do rapaz pegando fogo, eu disse, vamos para casa que vai chover. Eu sabia lá se ia chover, eu estava com medo, eu queria ir para casa para me proteger daquele ataque que o cara fez. Então, essa foi a primeira cena que eu não gostei, mas depois aqui já em Paulo Afonso, nós tínhamos 3 grandes cinemas, Cine Coliseu, o Palace e o São Francisco. O Palace e o Coliseu foram os 2 filmes onde eu mais assisti filmes. Os cinemas que marcaram assim a minha infância e a minha adolescência aqui em Paulo Afonso. A estrutura do Cine Coliseu ainda está impecável, da mesma forma que foi construído, e esse foi o cinema que eu mais fui, que eu mais assisti filmes dele. Adolescência de um menino do interior, o que se fazia, mestre, enquanto adolescência, qual era o entretenimento? Existia já os bailes em casa de família, né? Como é que se começava, se paquerava onde? Na escola, na praça, na missa? Então, onde a gente começa esse namorico, a namorar com as meninas, começou na escola. E muitas dessas, digamos, a gente já paquerava aquele negócio, era um negócio também muito simples, quando namorava era no máximo pegar numa mão e dar um beijo, era um negócio bem puro, digamos assim. E muitas vezes a gente ia para os aniversários das amigas e dos amigos. E lá a gente botava as vitrolas, os discos na vitrola para dançar. Daí dançando começava o namoro. Saía um beijo, e é isso que eu tenho muito vivo assim na minha memória. Você indo para as festas na casa dos amigos e das amigas, os aniversários. Levando o LP, a vitrola. A vitrola geralmente um amigo levava, o LP leva esse. Década Explosiva foi um que marcou muito essa minha adolescência, até hoje eu tenho esse disco, eu levei muito para essas festas. E refrigerante, Guaraná, né? Era Guaraná, Antártica e a Pepsi, era o que tinha muito na época, né? A Pepsi já tinha muito, a Coca-Cola eu acho que nem existia pra gente aqui naquela época. Foi um período que nós não bebíamos, né? A gente não tinha cachaça, assim, a gente... Cerveja... Não tinha, não. Isso era uma prática de adulto, não é isso? Pra gente era só refrigerante mesmo, e principalmente agora na Antártica e a Pepsi Cola, que era o que a gente levava para esse aniversário. Então, assim, essa é o que marca, é o que a gente tem de lembrança, a gente começando ali a paquera, a namorar, eram essas festinhas com as meninas de escola e as vizinhas da gente também. Levava para o cinema, convidava para o cinema? Era muito difícil, assim, a gente convidar e ela aceitar, né? Para o cinema era uma coisa mais difícil. Geralmente a gente ia às patotas de amigos, porque também a gente assistia os filmes e quando voltava a gente saía contando o filme para quem não assistiu. Então um estava contando o filme, esqueceu uma cena, o outro, sim, mas teve isso. Então muitos amigos meus assistiram filmes pela minha ótica, né? Do que eu tinha visto e do que eu estava passando para eles ali. Tem a questão também de nem todos ter a condição de ir para o cinema, e às vezes a gente fazia ali uma vaquinha, cotizava, né? Fazia uma cota para poder levar 1 ou 2 esse mês, e para o mês escolhia mais 2. Então era muito isso aí. Essa meninada saía a semana todinha juntando dinheiro para levar um companheiro para assistir o filme. E namorava na casa da menina? Então, no portão? Ou na escola. Na escola, na escola seria o local. Era o local mais que a gente tem uma certa liberdade de ficar perto, de conversar, né? Então nas escolas, principalmente aqui em Paulo Afonso, a Casa da Criança 1, que é uma escola fundada pelos padres, pela comunidade daqui, e onde eu estudei nessa infância e um pouco da adolescência, e eu tenho boas memórias desse momento lá. Você acha que nós vivemos o melhor dos tempos? Eu tenho certeza que o meu melhor foi esse tempo que eu estou falando. Cada um tem uma cabeça diferente. A pessoa pode não concordar comigo, agora para mim foi o melhor tempo, foi esse que eu vivi, né? Eu vivi o melhor tempo
essas brincadeiras de infância, esses momentos de conhecer tudo através das ruas, digamos assim. É uma escola muito forte para a gente viveu muito na rua, brincando, jogando, namorando, e até as rodas de amiga, as piadas, as coisas que a gente aprendia sexualmente, os mais velhos iam falando, foi assim, então muito é uma escola, a questão da rua, né? Porque também havia, lógico, um certo preconceito familiar de um pai chegar para um filho ou para uma filha e contar como é a questão sexual, como é que se começa, né? Então a rua foi essa escola forte para mim. Bom, agora vamos a uma parte importante que eu queria chegar. Em que momento e como chega a literatura na sua vida? Eu sempre gostei muito, depois que eu fui alfabetizado com uma cartilha chamada O Sonho de Thalita, e depois que eu aprendi a ler, eu lia todo mundo. Eu lia bula de remédio, eu lia jornais antigos, com matérias antigas, só para estar realizando a leitura, né? Eu lia muitos gibis, principalmente gibis naquela época dos super-heróis, Tio Patinhas, muitos deles eu tenho até os dias atuais. Então, quando eu descobri o sabor da leitura, eu lia tudo na vida, tudo sem imaginar eu lia, mas os gibis foram a minha leitura predileta, digamos assim. E em referência também a isso, os cordéis. Eu sou peões de feira, então eu adquiri muitos cordéis. Hoje que a minha coleção deve chegar em torno de 3.000 cordéis. Então eu tenho muitos, tenho vários. E um dos cordéis que eu mais gostava eram os cordéis contando as façanhas de Lampião, dos cangaceiros, né? Então desde pequeno que eu já fui me inteirando dessas histórias. Lógico que nos cordéis são fatos fictícios. E depois daí eu comecei a ler alguns livros e descobri, através de um amigo irmão que eu tenho aqui em Paulo Afonso, de que Paulo Afonso ainda tinha muita gente que tinha tido ligação com o cangaço. O primeiro livro que você leu sobre o cangaço, né? Você lembra? Eu li um livro chamado Serrote Preto. Eu acho que foi o primeiro livro que eu li. E um outro de Joaquim Góes. Então, são dois livros bem antigos, que eu acho que até hoje eu tenho também. Eu ganhei de presente de uma professora e eu guardei esse material. E foram esses livros que despertaram em você o interesse pelo cangaço ou foi uma outra coisa? Na verdade, não foram esses dois livros. O que me despertou foi uma entrevista que eu fiz com um cidadão aqui em Paulo Afonso, depois que esse meu irmão disse que tinha gente viva ainda, que havia conhecido Lampião. E quando eu fui conhecer esse cidadão tinha sido cangaceiro, tinha sido policial, depois cangaceiro e depois retornou para a polícia. Uma história bem interessante. Então, a partir desse momento, eu fui catalogando esse material, fui entrevistando várias pessoas, e aí eu deixei um pouco assim, os finais de semana de curtições. A minha curtição era realizar as entrevistas, as pesquisas, não só em Paulo Afonso, mas aqui o que cerca o deserto que nós temos muito grande aqui, que é o Raso da Catarina. Então eu atravessei diversas vezes o Raso da Catarina para poder ouvir esses últimos remanescentes. E aí começou essa pesquisa séria, que foi transformado logo após no livro Lampião e Paulo Afonso. Agora em 2023, ele completou 20 anos que foi lançado. Como se você se locomovia por essas regiões à procura de entrevistados? Bom, eu tenho 26 livros, sendo 10 sobre o cangaço. Toda a minha pesquisa, principalmente desse livro Lampião e Paulo Afonso, eu tinha uma moto, uma CG, 125 cilindradas, e eu fiz um relatório de viagem. Eu rodei 12.000 quilômetros para poder fazer esse trabalho, que foi um trabalho árduo, em torno de 3 a 4 anos. E eu até digo que a juventude tem um pouco de loucura, né? Eu fico pensando que hoje eu não teria mais essa coragem, não. Hoje o tempo passa, você vai envelhecendo, mas foi um trabalho árduo para você chegar à pesquisa que eu cheguei. O primeiro contato com alguém que se relacionou com o cangaço, quem foi essa pessoa? Foi o cangaceiro Alecrim, foi isso que eu estou te falando. Foi o primeiro contato meu. E daí a história do homem era tão fascinante que eu não consegui mais parar de pesquisar. Então assim, eu ouvi
praticamente todos os remanescentes que tinha nessa região do Raso da Catarina, aqui, principalmente os povoados, os munícipes de Paulo Afonso. E como é que você ia descobrindo, mestre, que... Muitas vezes um dá um depoimento e diz, tem fulano de tal que também participou comigo, tem um soldado fulano de tal no povoado tal. Então eu marcava para outra semana, me dirigia para esse povoado com o nome da pessoa em mãos, chegava lá, saía procurando, terminava chegando a essas pessoas. Se bem que muitas delas, para que eu conseguisse recolher alguma coisa, eu tinha que voltar, ir lá várias e várias vezes para pegar a confiança da pessoa, para poder conversar e colher informações. Não era algo fácil, não. Isso quantas décadas depois que eles abandonaram o cangaço, mestre? Eu comecei minhas pesquisas em 87. Sim, quase 50 anos depois. Então, 87 e depois, quando foi em 97, 10 anos depois que eu comecei essa pesquisa, aí foi quando eu intensifiquei mais, porque eu queria lançar esse livro Lampião e Paulo Afonso, que foi lançado em 2003. Então, em 2007, eu já entrei em contato também com o Dr. Amaury Corrêa de Araújo, que foi, na minha concepção, o maior pesquisador do cangaço. Ele esteve aqui em Paulo Afonso comigo diversas vezes. Esse livro Lampião e Paulo Afonso, eu fui lançar com ele lá em São Paulo, lá no Brás. Então, nós tivemos essa aproximação e ele pôde participar em certos momentos dessa minha pesquisa. Qual foi o contato mais difícil, mestre? Eu acho que o contato mais difícil que eu tive foi com um soldado chamado Valentim. Então, para me aproximar de Valentim, deu muito trabalho. Eu precisava das informações dele, tanto de Valentim quanto de seu Abílio, que é um sobrinho de Maria Bonita. Eu queria saber dele uma história que tinha entre a família, uma brigada que eles tiveram, que primos contra primos, e saiu gente morto dessa brigada, inclusive o irmão mais novo, o Isaías de Maria Bonita, foi morto nessa brigada. E a testemunha que nós tínhamos era esse cidadão. Ele hoje está com 89 anos, mas ele não gostava de contar isso, nem para os filhos. E eu, de tanto insistir, um filho dele pediu para ele me dar entrevista, ele deu, eu conversei com ele, ele me contou essa história, e eu fiz um capítulo chamado Quarta-feira Sangrenta, que está no livro de Maria Bonita. Então, essas foram duas pessoas que deram muito trabalho de aproximação. O seu último livro foi o Maria Bonita, Rainha do Cangaço? Foi. O último trabalho é esse aqui, né, que é a biografia dela, do nascimento à morte. E aí é o trabalho que eu estou ultimamente divulgando em todo o Brasil, e é um trabalho que tem dado bons frutos, tanto pelas pessoas que estão pesquisando e realizando trabalhos em cima, quanto assim um trabalho que eu acho bem completo enquanto biografia da Rainha do Cangaço. Foi a última informação que você teve para esse livro, mestre? Lembra que você de repente descobriu? Certo, eu tinha uma história que um dos irmãos de Maria Bonita não era irmão dela, seria filho dela de Lampião, e foi dado para a mãe de Maria Bonita criar como se fosse gêmeo de um filho que Dona Déia tinha tido há poucos dias. Então essa história foi uma história que acabou que o cidadão teve em Paulo Afonso para me conhecer, queria saber por que eu estava falando dessa história, e aí nós conversamos, eu mostrei alguns depoimentos para ele, e a história fluiu. É tanto que depois ele mesmo foi fazer o DNA para ver se realmente batia as informações, porque ele também disse que sabia dessa história, mas como ele foi criado pelos avós e não queria magoar os avós, ele nunca tocou no assunto. Os avós já estavam mortos quando eu descobri a história, ele veio aqui e acabou fazendo o DNA. Eu não sei o resultado, corre em termos de justiça, não sei, mas está lá. Pelo menos eu tive com ele, a gente pôde conversar, e ele confidenciou de que conhecia já essa história que havia sido transmitida para ele através dos tios. O que é o Raso da Catarina e qual a sua importância na história do cangaço? O Raso da Catarina é uma reserva que nós temos aqui, é muito grande. Só para você ter uma noção de tamanho, ela abrange a cidade de Paulo Afonso, Glória, Rodelas, Xorroxó, Macururé, Canudos, Jeremoabo, Santa Brígida. Então todas essas cidades são cidades grandes e estão em torno do Raso. No centro do Raso da Catarina nós temos uma tribo de índios
chamada Pancararé. A povoação lá é o Brejo do Burgo. Então o raso, ela é... Brejo do Burgo. Brejo do Burgo. Do Burgo. O raso da Catarina, ela tem infinitos animais, muitos em extinção, como é o caso da ararinha azul, de Leal, de Lia, como se lê. Nós temos a raposa, nós temos o gato maracajá, o gato do mato, o caiquitu, a siriema, a onça marruá, que a gente chama a onça de bode aqui, aquela da pelagem avermelhada, tatu-bola, peba, infinidades de cobras, né, de peçonhas nós temos lá dentro. Então é uma parte deserta, mas tem essas cidades e alguns povoados no centro do raso da Catarina. E é justamente quando o Lampião faz a travessia em 1928 de Pernambuco para a Bahia, é justamente no raso da Catarina que ele chega, na casa do coronel Petronico de Alcântara Reis, que era uma das fazendas das inúmeras que ele tinha aqui dentro do raso da Catarina, onde o Lampião trava esse primeiro contato com ele. Então, o raso tem essa importância, porque também vários índios foram para o cangaço, e lá dava segurança para os cangaceiros, porque eram os índios que sabiam onde tinha caça, onde tinha os caldeirões com água. Para a polícia, como o acesso é difícil, ficou difícil para eles. Descreva, mestre, as dificuldades que se encontram no raso da Catarina para a locomoção, que não é para qualquer um. O raso da Catarina, então, não é por algum motivo, os cangaceiros procuravam trilhar por ali, não é? Então, por favor. O raso da Catarina tem a dificuldade porque só eram as veredas, e as veredas por onde as pessoas que tinham alguma coisa lá sabiam que existiam essas veredas. Um areal muito grande, que cansa, toda caminhada no areal cansa, então ela não é fácil de você realizar essa travessia, até pela questão da água e da alimentação. Se você não tiver pontos de paragem, e conseguiu acontecer que um cangaceiro morreu com a sua companheira que estava grávida. A gente não conseguiu a questão dos nomes desse casal, mas eles morreram tentando atravessar o raso da Catarina, para vocês verem que há uma dificuldade muito grande se você não conhecer geograficamente os pontos onde poderia você ter um apoio, né? Muitos cactos, muitos espinhos, cobras peçonhentas, falta de água, é isso? Exatamente, principalmente a água é a dificuldade. E os índios, eles sabiam que os caldeirões, que são aquelas bifurcações em rochas, em pedras, são todas protegidas até hoje pelos índios, eles sabiam que tinha essa água, mas o cara que vem de uma capital para empreender uma marcha dentro do raso da Catarina é duro. Se ele não souber, ele vai sofrer, e vai sofrer muito. E pode ficar por lá. E pode ficar por lá. Isso aí é fato, e é fato já acontecido. A polícia, quando estava atrás dos cangaceiros, elas só foram ter, os soldados só foram ter uma certa vantagem, digamos assim, quando eles incorporaram as suas volantes, os rastejadores, as pessoas da região que conheciam aquela localidade. Porque até então, para você entrar com pessoas que não tinham conhecimento, para eles não dava em nada. Toda vez que eles tiveram de adentrar o raso da Catarina sem ter conhecimento, eles sofreram baixas, tanto pela questão do tiroteio com os cangaceiros, mas também pela questão da aridez que é aquela região. O que você pensar de cacto, de cactáceas espinhentas, nós temos lá dentro do raso da Catarina. Certa vez, mestre, aqui na região de Piranhas, eu pela primeira vez entrei numa caatinga. Andei 10 metros e tive dificuldade para encontrar o retorno, porque é tudo muito parecido, não é? A vegetação é muito parecida e você perde a referência com relação ao relevo. Você não vê, lá de cima você não vê nada, você só vê o céu. Quando você olha para cima, você só vê o céu. Eu imagino no raso da Catarina uma caatinga com um areal embaixo, o que dificulta muito mais. Estou certo, mestre? É isso mesmo. Agora nós temos pontos dentro do raso da Catarina, onde você tem pontos que se você procurar uma pedra não encontra, né? E já tem lugar que você procurar um local de areia você não encontra, só tem pedregulhos. Então ela tem uma variedade lá dentro. Você tem locais que você chega o Barré Vermelho,
outro barro é branco, outro barro é amarelo. Já foram encontrados fósseis lá dentro, e alguns estudiosos dizem que já foi mar ou braço do próprio Rio São Francisco, né? A Baixa do Chico, que é um cânion seco, você vê mesmo na formação que ali já passou água. Então é bem interessante a formação que tem lá dentro. Nós estamos vendo aqui a cidade de Paulo Afonso. Paulo Afonso, uma parte de Jeremoabo, Santa Brígida, tudo na Bahia aqui, e esse complexo está todo dentro do raso. Você chegando aqui, nós temos a tribo dos índios Pancararé, que é quando o Lampião atravessa em 28 de Pernambuco para a Bahia, é justamente nessa tribo que ele chega. E nós temos a colônia indígena Pancararé e temos a área de reserva ecológica do Raso da Catarina. Então todos esses povoados, magiando essa colônia indígena e também a área ecológica, foi bastante percorrida por Lampião, por Corisco, Ângelo Roque, e aqui, a cidade de Paulo Afonso, foi a cidade que mais deu cangaceiros. Entre homens e mulheres, 47 pessoas foram para o cangaço. O povoado Juá aqui foi o que mais deu gente, ele deu 12 pessoas. E aqui você tem a infinidade de povoados todos que foram. Então todos esses caminhos aqui, lógico que não eram estradas como é hoje, eram as veredas, mas Lampião percorreu todos. Até chegar aqui, Campos Novos, e você ir bater até aqui a Casa de Maria Bonita, que é a Malhada da Caiçara. Onde? Ele foi percorrido bastante por Lampião. Onde fica a localização da casa? Uma Malhada? Malhada da Caiçara está aqui. Já é quase que divisa com Santa Brígida, né? Mas pertence a Paulo Afonso. Então, você saindo aqui do povoado Juá, a 18 quilômetros você chega à Malhada da Caiçara, que foi onde ele encontrou Maria Bonita, que é uma história bastante conhecida de todo mundo, né? Então todos esses povoados aqui deu cangaceiro, principalmente aqui a Malhada da Caiçara, por ser a terra da rainha do cangaço. O Museu de Maria Bonita, Museu Casa de Maria Bonita, certo? Foi você que idealizou? O Museu Casa de Maria Bonita foi um sonho meu, e eu tentei de várias formas para que aquilo lá fosse transformado no que é hoje. Seria uma coisa pouca para você trazer à tona uma casa de taipa, né? Como você sabe, em todo canto há esses problemas políticos, ele foi feito numa gestão que eu não fazia parte. Então, a todo custo, tentam apagar meu nome dessa questão de quem foi o idealizador do museu, mas se você for lá, nos familiares de Maria Bonita que estão lá hoje em dia, perguntar de quem começou o projeto, eles vão te falar quem foi que começou o projeto. E eu digo aqui sem querer mérito nenhum, mas fui eu que comecei o projeto. A prefeitura, através de outras pessoas, fizeram o trabalho, mas minha pesquisa, aquele lá, o sonho de se transformar a casa em museu, começou com minha pesquisa andando naquela região há 30 anos passados. A restauração ficou por sua conta? Não, é isso que eu estou falando. A restauração foi por conta da prefeitura, numa gestão que eu não fazia parte, e por isso tentaram esconder meu nome, botaram o nome de outras pessoas como responsável pelo projeto. Eu não quero louros para mim em referência a isso, eu queria que fosse transformado no museu, mas eu sei do trabalho que eu realizei, eu sei da pesquisa que eu fiz, só que outros, eu digo até assim, aproveitadores, passaram na frente e hoje se colocam como sendo o dono da criança. Mas está lá, está funcionando para todo o Brasil. Eu sou uma das pessoas que mais levo pesquisadores lá para a Casa de Maria Bonita. Hoje, no momento, sou eu. Este é o caminho para a Casa de Maria Bonita, para onde nós estamos indo agora, ciceroneado pelo mestre, professor João de Souza Lima, acompanhado de Peda, filha de Zé Gato, do cangaceiro Zé Gato, e Marileide, sobrinha de Durvinha. Com a palavra, João. Estamos hoje aqui nesse complexo, né, arquitetônico, que era a Casa Generosa Gomes de Sá, e cercado dessas duas mulheres aqui que têm importância muito grande no contexto histórico do cangaço. Aqui era onde aconteciam os bailes, os famosos bailes de Lampião, que era aqui na Casa Generosa, nesses dois quartos da frente aí, onde hoje infelizmente nós temos o prédio em ruínas.
Mas um fato curioso é que o sanfoneiro que acompanhava Lampião para fazer os bailes aqui, o Zeca Bolachinha, foi quem tocou também no casamento de Peda. Foi. E Peda, filha do cangaceiro Zé Gato e sobrinha da cangaceira Sabina. Sabina. Como é que ele tocou lá no seu casamento, Peda? Tocou, foi tão bonito. Eu casada e dançando. Foi uma maravilha. Como eram esses bailes? Os bailes eram de sanfona, pandeiro, violão. Foi lindo demais. Isso foi lá no Joá mesmo, foi? No Joá mesmo. Foi. Como é o nome mesmo do sanfoneiro? Zeca Bolachinha. Zeca Bolachinha. Foi esse que você namorou ou Do não? Brejo. Não, era... Não, aí ela namorou com o filho de Zeca Bolachinha, né? Ah, com o filho dele, Ele né? queria, sabe? Mas eu ele não. queria. Era, Mas mas você só, só paquerou. Só paquerou. Ah, tá bom. E aqui por trás nós temos a capela, onde Lampião, Corisco, Ângelo Rocco, vários cangaceiros, durante muitos anos assistiram missas aqui, que era da Generosa, e nós temos ainda esse complexo bem mantido aí pela família, e uma construção de 1900, já tem 123 anos, e é bom que eles estão preservando, é um capítulo da história do cangaço. Então vamos seguir agora para a Casa de Maria Bonita? Vamos para a Casa de Maria Bonita, pegar esse roteiro até lá. Ah, e esse caminho aqui, então o Lampião fazia... Aí você está vindo de dentro do Raso da Catarina, e essa serra da nossa direita que você está filmando aí, é o povoado Arrastapé, que era a casa de Durvinha, a tia de Dona Marileite que está aqui com a gente. Então Marileite também tem essa ligação com o cangaço, e onde as duas moram, que é o povoado Joá, foi o povoado que mais deu cangaceiros aqui para Paulo Afonso. Foram 12 cangaceiros entre homens e mulheres. Então elas vêm de uma região que tem ligação muito forte com o cangaço. Quando você chegou aqui e olhou para essa casa e vislumbrou a possibilidade de uma reforma e transformá-la em um museu, qual era o estado dessa casa? A primeira vez que eu pisei aqui foi nos primórdios mesmo da minha pesquisa para um livro chamado Lampião e Paulo Afonso. Então quando eu vi a forma que a casa estava, e aquilo me doeu. Então eu disse, rapaz, um monumento desse merece ser restaurado. As telhas estavam a maioria quebrada, o barro da casa estava fora. Então assim, fiz um projeto, apresentei esse projeto e aí a gente fez a reforma dela, né? As coisas internas, os móveis já não existiam mais. A única coisa que a gente conseguiu resgatar dessa época foi um banco, que é esse que está na área aqui, que é um banco original da época, e também um baú que pertenceu à mãe de Maria Bonita, que está aqui na sala, e a gente vai poder ver esse material. Em 2003, portanto há 20 anos atrás, eu já trouxe umas equipes aqui da UNEB, na época, o professor Juraci Marques, para a gente tentar restaurar essa casa, né? E depois, através da prefeitura, consegui que fosse restaurada, e hoje esse patrimônio aí histórico, cultural nosso aqui, e que tem recebido visitas de todo o Brasil, pessoas que gostam do tema, né? E o que tem de original ainda nessa casa? Da casa em si, da construção da casa, todo o madeiramento interno é original da casa. 70% das telhas são originais da casa. E de móveis, o que restou, só restou esse banco que eu estou aqui sentado e um baú que foi da mãe de Maria Bonita, que está aqui na sala. A questão de móveis foi muita pouca coisa assim que restou. Mas da casa em si, nós temos aí 80% do seu madeiramento ainda original. E você hoje mantém uma boa relação com a família de Maria? Com certeza, eu tenho vários amigos da família de Maria Bonita, inclusive o dono dessas terras onde está a casa, está com 89 anos, seu Abílio, é um grande amigo meu, reside aqui lateralmente a essa casa, e eu me dou bem com todo mundo. Como também a gente participou da realização do museu em si, as pessoas que tomam conta hoje aqui do museu são meus amigos. Quem quiser visitar a casa, como faz? Te procura, liga?
Se puder, eu posso passar meu telefone aqui, que é o contato, 75, que é o DDD, 98807-4138. Então vem a Paulo Afonso e aí fica fácil para a gente chegar até aqui, ao Museu Casa de Maria Bonita. João, eu vou deixar aqui no canal diversos links de outras entrevistas que você já fez, narrando as histórias referentes a essa casa, né? O que ela tem interiormente e tal. Agora eu quero saber de você a importância que essa casa hoje, que esse museu tem na sua vida. Olha, ela, enquanto patrimônio histórico e cultural, ela é importante não só para mim, nem para a cidade de Paulo Afonso, mas para o Brasil todo. É de você poder preservar a nossa história, contar a história do Nordeste, que por consequência é a história do Brasil. Então eu fico muito satisfeito em poder levar esse patrimônio nosso para todo o Brasil e vários pesquisadores têm escrito sobre isso. Então eu acho que isso é o mais importante. É de você ver esse patrimônio histórico sendo levado para todo o Brasil para o conhecimento de quem pesquisa as histórias desse tema, que é o cangaço, é um tema tão forte hoje na nossa história. Essa foto rodou muito tempo como sendo Maria Bonita. Eu havia ganho ela de um soldado, chamado Antônio Calunga, consegui com ele lá em Santa Brígida, e recentemente andando na casa de Marileide, lá no Juá, povoado Juá, ela é sobrinha de Durvalina, eu vi essa foto lá, e quem é essa foto? A mãe dela. Então foi onde eu esclareci, através das redes sociais, de que essa foto, que durante tanto tempo rodou aí como sendo Maria Bonita, na verdade não é. É uma irmã da cangaceira Durvalina Gomes de Sá, portanto mãe de nossa amiga Marileide aqui com a gente nesse momento. E foi bom, né, Marileide? Porque aí nós conseguimos a história real da fotografia e também a gente fez essa divulgação para todo mundo que tem essa dúvida, né? Com certeza. Pedro, uma curiosidade, inclusive para os jovens de hoje, como as meninas pré-adolescentes, adolescentes faziam para ir a esses bailes, né, que tinham os sanfoneiros, que tinham o forró, né, tinham o arrasta-pé. Como é que era? Como o pai liberava para ir? O pai não liberava não, nós ia e quando ele andava mais os cangaceiros, quando ele chegava, procurava por nós. Aí quando não achava nós, mandava um irmão nosso atrás. Quando chegava lá, ele mandava nós voltar para trás. E fazia como? Pulava a janela? Pular a janela. Que ele, quando saía de noite, ele deixava nós já deitada com a porta fechada, para nós não sair. Para nós não sair. Aí, quando nós chegávamos, dava uma pisa em nós. Era assim. A mãe sabia que vocês... A mãe sabia e dizia a ele, quando eu chegava, contava ele. E quando o noivo da gente chegava em casa, que nós ia namorar, ele botava uma banca e um candeeiro ali. Para clarear. Para clarear, para ver nós namorando, sem dúvida. O namoro naquela época, então, era vigiado. Era vigiado. E podia dar beijo? Não, podia dar beijo não. Se desse beijo, no outro dia já ia casar. Já ia? Já é? Ou caía na bala? Aí quando ele sabia que nós tínhamos um namorado, que o namorado ia em casa, ele ainda ia saber de onde era aquele rapaz para poder aceitar. Senão não aceitava não. Agora, o namoro era só dentro de casa ou saía para o mato para passear? Não saía nada. Namorei com o Graciano, ele foi saber no Serrote, sabe? A irmã de Graciano, como era ele, como não era, para poder aceitar. Aí namoremos, por 6 meses ele fez o casamento. 6 meses. E podia pegar na mão? Não podia não. Por quê? Não podia não, só podia pegar na mão quando casasse. Então se fizesse um menino, morria. Morria. Beijo na boca era só depois de casado? Só depois de casado. É verdade que muitas meninas fugiam de casa para namorar, se apaixonavam e fugiam de casa, é isso? Fugia. É. As Maria, se
A gente, se ele Fugia desse de casa para viver com o namorado, é isso? Se a gente deixasse dar um beijo na boca, no outro dia, Ave Maria, não é bom nem falar. Já chegava com o padre para casar, já né? chegava com o padre para casar, dizia, essa não é mais moça. Que deixa eu beijar na boca. É? Aí, o velho era cismado, o velho era ruim. Mas isso não era só com você, era com... Eu apanhei tanto. Tanto apanhar eu como as outras, eu também apanhava. Ah, é? É. Então os pais de suas vizinhas, também de suas conhecidas, eram do mesmo jeito? Nós namorávamos, sabe como é que namorava? Tinha uma cacimba. Se lembra, Maria? Nós ia pegar agora a cacimba. Quando chegava lá na cacimba, que nós enchia o pote, que era um pote, botava na cabeça e o namorado vinha mais não, até o caminho. Chegava perto de casa, voltava. E não dava nenhum beijo? Dava não, se a moça levasse um beijo, meu filho, aí não tinha mais valor. Aham. Pois é. Ou beijo caro da gota, Beijo isso, né? caro, viu? Pode dizer, sofri. Agora, me Sofri diga- pra namorar, né? pode acreditar. Agora, Aí, namorei com o rapaz, quando era no tempo da Petrobras, que ele ia-se embora. O quê? Pai com medo dele de fugir. Dele carregar. Aí a irmã, aí, namorou com a irmã dela, com Julinha. E com Julinha, conheci Foi. Julinha. Conheceu? Conheci. É Tote. Esse que queria casar com eu era Tote. Tota, aí namorou Aí queria namorar com eu e queria carregar. O quê? O velho, eu saía pra casa de minha avó e ele dava com a mão pra eu ir se lutar com ele. Não E o nada, velho, o voiano. Quando ele soube que eles iam se embora, terminar o que eles vieram, o quê? Era na chave. Pra Vocês não veem ele sim, saindo. pra não sair. Nem Tola Afonso nós vinha, que ele não deixava. O velho era brabo. agora me diga uma coisa. Escuta. Você casava, vem cá, vocês casavam sem praticamente ter beijado o namorado, o noivo, não é isso? No dia do casamento beijemos. É, no só no caminho, quando. Só no casamento. No dia que casemos, na hora que casemos, que nós íamos embora pra casa, foi que no caminho nós se agarremos. E demos um beijo. Ah, é? Sim, era. E aí vocês, meu amor, Graciane, Graciane, vem cá, foi? Foi. Bom, aí nesse caso tinha que gostar do beijo de qualquer jeito, Era porque... de qualquer jeito. Aí escuta, aí quando foi um dia, eu fui fazer uma consulta. Aí escuta, aí o médico disse bem assim, ô dona Pedra, quantos filhos você teve? Eu disse, tive 9 filhos. Tudo do homem só? Eu disse, tudo do homem só. Ah, chamou a enfermeira e disse, nesse tempo não tem mais isso não. Eu queria agora para uma mulher ter 9 filhos só do homem só. É difícil. Eu digo, naquele tempo o pau comia. Não, já é difícil você ter 9 filhos, né? Sim, sim. Só admirou do homem só. É. Eu digo, é meu filho, no nosso tempo não tinha isso, agarra, não. Hoje um homem, amanhã outro. E aí elas agora estão assim, né? É. Casa, Casa hoje, amanhã já casa amanhã com outro. outro. Deus me livre. 9 filhos, Não, Não tinha TV não lá, era? Não tinha não, nesse tempo não tinha TV não. Nós dormia cedo. Aí eu morro velho e só levava tempo pra namorar. É. Não tinha televisão. Graciano, beijador, Beijador. Namorador. namorador. É. Mestre, muito se fala sobre o acontecido em Angicos, né? Sobre a morte de Lampião, como foi, como não foi, se não foi. Então, a sua versão, mestre. A gente tem ouvido muita coisa em referência a Angico. E aí tem aparecido especialistas que têm teses completamente equivocadas, né? Digamos, recentemente um que abalou o mundo de quem pesquisa o cangaço foi que o Frederico, pernambucano de Melo, fala que teria sido o soldado santo que matou o Lampião. Um soldado que morreu até recentemente, deu vários depoimentos para outras pessoas, inclusive Antônio Amauri conheceu ele. Digamos, Alcino Alves Costa, que foi um grande amigo meu, um escritor renomado do cangaço, ele escreveu um livro, Verdades e Mentiras de Angicos, né? E ele traça parâmetros entre depoimentos e ele encontra algumas falhas. Então,
há muitas falhas de informações. Agora, o que a gente não pode negar é que o Lampião foi morto lá, né? Essa tese, o cara diz, foi gasto tantas balas, mentira, não tem como você calcular quantos tiros foi dado na Grota do Angico. O cara que tiver essa teoria, é uma teoria que já caiu ao chão, já caiu ao solo, já nasceu morta, né? Porque não tem como você calcular quantos tiros foram dados, né? Fala-se que tinha um cangaceiro que ficou dentro de uma caverna, vendo toda a confusão, é um tal do Paturi, nunca existiu esse cangaceiro chamado Paturi. Então tem que ter muito cuidado quando você, nessa pesquisa, hoje quem for pesquisar, você vai ter que pegar as pessoas que escreveram com seriedade, porque você já não vai mais encontrar, mas eu ainda tive a oportunidade de entrevistar algumas pessoas que estavam lá no momento. A Dulce estava lá, o Candinheiro estava lá, saiu baleado, eu tive a oportunidade de entrevistar o soldado Antônio Vieira, e quando eu perguntei ao Antônio Vieira, ele foi um dos primeiros soldados a chegar, porque ele era da volante do aspirante Francisco Ferreira de Melo, Chico Ferreira. Ele disse, João, não tem como saber quem matou o Lampião, isso aí é fato, não tem como saber, porque quando se deu o primeiro tiro em Amoroso, isso já vem rajadas e rajadas com as metralhadoras e todo mundo detonando ao mesmo tempo. Então não tem como saber quem matou o Lampião. O soldado dizer que foi ele que deu o tiro no Lampião, não tem como saber isso aí. Eu acredito nesse depoimento dele. Então, por vários estudos que tenha, eu acredito no que minha pesquisa me levou a acreditar, porque eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que estavam lá, tanto do cangaço quanto do outro lado. Um dos coiteiros importantes, não era coiteiro, mas a polícia forçou ele aí, ele esteve lá no momento, o Duval Rosa, foi prefeito de Poço Redondo várias vezes, então eu entrevistei Duval, e ele disse que não tem como saber quem matou o Lampião. Então eu prefiro ficar com esse depoimento das pessoas que estiveram lá, que foi o que minha pesquisa me levou a fazer esse levantamento, e o fato é que o Lampião, Maria Bonita e o restante foram mortos naquele dia lá, não teve nada com envenenamento, foram mortos a tiros. Isso aí é um fato, e esse fato aí é um fato que é verdade, não tem como você, porque meu avô falou, quem foi seu avô, né? Meu pai me contou, sim, mas se as pessoas que estavam lá, e muitos cangaceiros sobreviveram, se os cangaceiros todos morreram dizendo que Lampião morreu na Grota do Angico, né? Que Maria Bonita morreu na Grota do Angico, aí você ouviu um tio seu que lhe falou que não morreu, que estava em Minas, que estava em São Paulo, que estava não sei aonde. Então eu acredito nas pessoas que estavam lá com os cangaceiros e os depoimentos que eles deixaram. É o fato que eu cheguei à conclusão, através da minha pesquisa, que o Lampião foi morto na Grota do Angico. Há uma polêmica com relação ao local que ali passa, quando chove muito, passa uma torrente de água ali forte, né? Existe a possibilidade do acampamento não ter sido exatamente ali naquele local onde estão as cruzes, ser um pouco mais acima, um pouco mais abaixo, ou seja, fora do... É porque esse relato de que o acampamento foi ali é que cria versões, porque as pessoas não acreditam que Lampião, com sua experiência em acampamento, inclusive já ter acampado ali de outras vezes, então as pessoas não acreditam que ele tenha acampado exatamente naquele local. Foi em Angicos, mas não foi bem ali, foi um pouco mais assim, um pouco mais abaixo. Você acredita, mestre, que os corpos, depois do embate, tenham sido levados para ali? Porque quando os legistas, 10 dias depois, uma semana depois, não sei bem quanto tempo, que vieram da capital para fazer o registro, né, do acontecimento, encontraram lá os corpos, né, já em estado de decomposição, naquele local ali, que inclusive ali depois colocaram as cruzes, certo? Muito bem. Então, há alguma possibilidade deles terem sido levados de algum lugar e deixados ali, ou você acredita que não, que foi ali e ali eles ficaram?
Eu acredito que foi ali. E não demorou muito não. 2 ou 3 dias aquele pessoal já estava lá fotografando os corpos. Um fato curioso, que pouca gente sabe, que teve um coiteiro chamado Manuel Félix, que ele voltou lá depois daquelas fotografias, pegou o corpo de Lampião e Maria Bonita e enterrou lá na Grota do Angico. Pouca gente sabe desse fato. Ele me contou isso poucos dias antes do falecimento dele lá em Poço Redondo. Existem filhos dele ainda que podem comprovar essa história que ele contou. Agora, os outros corpos ficaram insepultos. Acho que com a chuva, o tempo ali, os bichos comeram mesmo, e as ossadas, a água levou para o Rio São Francisco. Mas Lampião e Maria Bonita, ele confidenciou de que havia enterrado numa parte lá em cima, e por lá deve estar a ossada ainda, se procurarem, com certeza vão encontrar. Quando você fala na questão do acampamento, está mais em cima estava o grupo de Cila e Zé Sereno, um pouco mais acima. Há um filme do Aderbal Nogueira, onde a Cila leva eles lá e ela aponta o local onde ela estava, que é um vídeo bem interessante, porque é uma sobrevivente que estava lá no dia, que mostrou os locais onde Lampião e Maria Bonita estavam, onde eles estavam com o grupo dele. Então vale a pena você assistir esse documentário, porque é uma pessoa que sobreviveu e que estava lá no dia. Mestre, o que você tem à frente? Quando você abre a janela do seu futuro, o que você vê? Quais projetos? Em termos literários, eu tenho uma dívida social ainda com a minha comunidade, que é a comunidade da Vila Poti, que eu já realizei 2 livros, Paulo Afonso e a Vila Poti, a História Não Contada, e fiz recentemente Pioneiros de Paulo Afonso, mas dando uma ênfase aos pioneiros mais simples, aos mais humildes. Porque a gente, digamos, quando fala na questão da geração de energia através das usinas de Paulo Afonso, a gente se reporta geralmente ao engenheiro que fez o projeto, ao engenheiro que executou tal obra, mas a gente esquece daqueles peões lá que quebraram as pedras na mão, né, que entraram naquelas galerias, muitos arriscaram as vidas e muitos perderam suas próprias vidas para cavar aquilo lá. Então eu estou dando uma ênfase principal a esses mais simples e mais humildes, pioneiros de Paulo Afonso. Eu lancei um primeiro trabalho agora e eu quero ver se eu fecho em 5 exemplares, contando um pouco dessas pessoas que foram tão importantes para a criação de nossa sociedade, enquanto comunidade aqui da Vila Poti. Em referência à minha pesquisa do cangaço, eu tenho um projeto ainda para colocar em livro, que é um livro fotográfico. Eu já comecei a produzi-lo aqui. Ele vai dar um certo trabalho, mas eu creio que em dezembro ou janeiro ele já esteja pronto aí, e depois eu já lanço ele para todo o Brasil. É um trabalho que eu acho que evidencia a minha pesquisa, mas também você dá uma dinâmica diferente a essa pesquisa do cangaço, porque você vai ver visualmente as cidades que foram importantes nessa luta do cangaço. Você vai ver a questão dos soldados da Volante, que muito pouca gente conhece. Você vai ver fotos de cangaceiros que são fotos até inéditas ao grande público, né? Então é um trabalho fotográfico que o máximo de arquivo que eu puder tiver condições de adquirir, eu estou fazendo isso aí para colocar nesse trabalho. Hoje você é diretor, presidente do IGH, Instituto Geográfico e Histórico de Paulo Afonso. Eu estou na presidência, já são 4 anos, finaliza agora em 2023. Eu vou passar a bola aí para outro que está vindo aí para assumir, mas eu permaneço sendo tanto da Academia de Letras de Paulo Afonso, como membro do Instituto Geográfico e Histórico, onde a gente tem realizado várias pesquisas na região, e muitas dessas pesquisas que eu estou fazendo com essa turma, que tem essa relação histórica com a cidade, com a região, muitas dessas pesquisas servem para esses trabalhos que eu estou finalizando. Eu tenho hoje escrito 26 livros, né? Desses 26 livros, 10 são sobre o cangaço. E no momento dos 10 eu só possuo esses 4 aqui, que é o Terra de Brava Gente, a entrevista com a cangaceira Dulce, a última cangaceira a morrer, e também alguns fatos acontecidos aqui em Alagoas, Água Branca, nos povoados Alto dos Coelhos e Tingui. Outro livro que ainda possuo foi o meu livro que eu mais vendi, que é o Morena e Durvinha,
Esse livro foi transformado num longa-metragem chamado Os Últimos Cangaceiros. E é um livro também que projetou muito meu nome nacionalmente. As pessoas que pesquisam por todo o Brasil, é difícil ter um que pesquisa que não conheça esse trabalho. O outro trabalho, Lampião Cangaceiro, Suas Ligações com os Coronéis Baiano e o Raso da Catarina, foi um livro também que muito bem aceito. E o último trabalho que eu fiz foi a biografia de Maria Bonita. Eu já havia feito ele logo após o Lampião e Paulo Afonso, mas tinha umas 7, 8 histórias inéditas, e aí eu complementei agora com essas histórias que eu havia colhido depois que a primeira edição ficou pronta. Então, aqui é um livro definitivo, porque é do nascimento à morte, e foi um livro também hoje muito vendido, e as pessoas têm dado uma visibilidade grande a esse trabalho meu. Mas eu não só escrevo sobre cangaço não, né? Escrevi nos 100 anos de Luiz Gonzaga, a passagem dele aqui em minha cidade, em Paulo Afonso. É um livro bastante interessante também, porque eu conto desde a música que ele fez em referência a Paulo Afonso, mas também os amigos que ele fez aqui na cidade, e tem muitas fotos inéditas aqui, com personagens que ele conheceu aqui na minha cidade. Então, trabalho do centenário dele. Outro livro interessante foi esse sobre os 100 anos da usina Jiquinho, falando sobre Delmiro Gouveia e a chegada dele aqui, né? Construindo a primeira usina do Nordeste, a segunda do Brasil, aqui na Cachoeira de Paulo Afonso. Então esse trabalho foi inclusive um TCC meu para formação em História, no curso de História. Então eu fiz esse trabalho, foi um trabalho muito bem também divulgado. Hoje eu tenho me debruçado mais sobre a história de Paulo Afonso. Esse Paulo Afonso e a Vila Poti, a História Não Contada, foi um livro também muito divulgado a nível nacional, mas também principalmente na minha cidade. E lancei recentemente Os Pioneiros de Paulo Afonso, que é um livro, o primeiro volume, são 5 volumes, serão, e estou já produzindo o segundo volume, e é um trabalho muito interessante, porque fala dos nossos pioneiros mais humildes, dos homens mais simples, e muitos ainda estão vivos aqui na minha cidade. Bom, João, hoje existem muitos pesquisadores, né, autores de livros, né, historiadores, que mergulharam no tema cangaço. Eu pergunto, você tem alguma divergência com algum relato? Eu tenho muitas divergências e com muitas pessoas que ultimamente têm desenvolvido trabalho sobre o cangaço, né? Nós temos homens muito sérios, como foi Antônio Amorim Correia de Araújo, Frederico Pernambucano de Melo, Ângelo Osmiro, Arquimedes Marques, né? Eu posso citar várias pessoas. Tem pesquisadores sérios na proporção do Aderbal Nogueira. A gente consegue encontrar pessoas que são sérias e realizam trabalhos com seriedade. Agora, tem se encontrado muita porcaria, e eu tenho rebatido muito essa questão dessas pessoas que escrevem, nunca vieram aqui ao Nordeste, estão lá no Sul e Sudeste, e escrevem verdadeiras idiotices sobre o cangaço. Uma escritora recentemente fez um livro sobre Maria Bonita, um dos livros mais vendidos, e falam mentiras lá que não dá para engolir, que Lampião fazia rolinha ao vinho para dar na boquinha de Maria Bonita. Eu queria fazer uma pergunta a essa escritora, de quem ela ouviu essa história, de onde partiu essa história. Com certeza ela não vai ter resposta não, porque as pessoas que conheceu Maria Bonita, que conviveu com Lampião, os próprios cangaceiros que estavam ali no dia a dia, nunca contou essa história para ninguém. Então isso aí com certeza vem da cabeça dela, inventou, e aí leva-se como uma verdade, e a gente tem a pessoa que pega um livro desse pela primeira vez, lê um negócio desse, vai levar como se na verdade, e na verdade é uma mentira. Então eu tenho rebatido muito essas pessoas, esses oportunistas que aparecem aí diariamente para falar sobre o cangaço, sem base, sem pesquisa nenhuma, e fala essas idiotices, essas mentiras que a gente tem visto sendo propagadas aí. Além desse fato que você citou, existem outros fatos que você discorda, né? Você tem uma opinião tem diferente? Muitos, tem. Né? Você pode citar alguns? Sim, apareceu um tal de um Pavinato aí, um verdadeiro picareta, falando absurdos sobre a história do cangaço, e aí teve
uma visibilidade grande, que foi em podcast, foi nesses programas de televisão, que ele tem, era jornalista, é jornalista, trabalhou em televisão e tem um acesso fácil a essas pessoas, e daí andou propagando várias inverdades sobre o cangaço. Esse é um dos caras que hoje a gente tem que rebater, que não merece respeito nenhum, porque enquanto pesquisador ele é um canalha. Então isso aí eu tenho rebatido e vou rebater sempre. Então, mestre, muito obrigado por essa oportunidade, por essa entrevista esclarecedora e muito agradável, né? E passe bem, mestre. Parabéns. Eu desejo o melhor para você. Eu quero agradecer essa oportunidade que você me deu. Lógico, eu tenho realizado muitos documentários para todo o Brasil, principalmente através do canal do Aderbal Nogueira, mas sempre uma honra participar, deixar minhas informações, deixar o que eu acho, que também não é uma verdade pura 100%, é o que eu acho, né? Você pode não concordar comigo, mas o que eu acho é isso que eu falei aqui com você. Quem sabe da minha vida sou eu contei as coisas que eu passei, não alterei nada do que eu passei, e a minha pesquisa é a pesquisa que eu cheguei àquela conclusão e a pesquisa que eu defendo, e por ela eu vou até o fim. Então eu defendo isso que eu te falei e é o que eu levo como estudo para o resto da minha vida. Obrigado. Sertão Assombração. Pisei no solo dessa terra seca, onde a natureza quase se escondeu. Porém, poetas e homens valentes superaram tudo isso que o Senhor nos deu. Não tenho fonte de água cristalina, mas Mandacaru me ensina a não perecer. Eu já não temo seus espinhos fortes, enfrentei até a morte, sei o que é vencer.
E fazia como? Pulava a janela? Não, podia dar beijo não. Se desse beijo, no outro dia já ia casar. Não podia não, só podia pegar na mão quando casasse.